E o psiquiatra escreveu bem assim na guia do meu atendimento: hipótese de transtorno autista. E aí agora talvez eu encontre todas as respostas que eu tô procurando desde que eu sou criança. Invisível Vozes Autistas. Vivências, reflexões e aspectos sobre o espectro autista. Olá, eu sou a Fernanda, eu tenho 43 anos e eu recebi o meu laudo com 43 anos, um dia antes do meu aniversário. Para mim foi uma libertação, mas ao mesmo tempo me gerou diversos questionamentos, porque eu tô com 43 anos. E aí passou-se uma parte da minha vida eu dando conta de viver da forma como todo mundo vive, aparentemente, achando que eu precisava era de amadurecer, quando na verdade não era questão de amadurecimento, entendeu? Era uma questão de como o meu cérebro funciona, e eu entendi que esse funcionamento do meu cérebro ser assim explica toda a minha trajetória, entendeu? A minha vida até aqui. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco triste, eu acho que é triste o sentimento, porque eu já estou com 43 anos e eu gostaria de ter entendido isso antes. Mas eu também, como disse, uma libertação, porque eu tô viva e a partir de estar viva e de ter esse laudo, eu consigo viver melhor, consigo entender melhor minhas necessidades, saber que o que eu tenho não são frescuras, porque me geram prejuízo. Se fossem frescuras, não me gerariam prejuízo. Assim, eu sempre ouvi desde criança que eu era tipo uma formiguinha atômica super biônica, que era um desenho que existia até na minha época. E eu também sempre fui chamada de doidinha, por exemplo. Ah, Fer, doidinha. Ou as pessoas falavam que eu falava demais. E aí eu sempre ficava me questionando, né? Por exemplo, por que as pessoas às vezes não são assim? Será que as pessoas não fazem isso? Né? Será que as pessoas não falam muito das coisas que elas gostam e tal? Será que tem uma idade que isso precisa parar? E aí eu ficava me sentindo que talvez eu fosse uma pessoa muito ansiosa, mas eu não era uma pessoa muito ansiosa, porque eu via como eram as pessoas muito ansiosas. Mas eu também nunca tive muito acesso à área da saúde mental para pagar uma consulta e ir direto num especialista que pudesse me esclarecer as situações. Mas eu ficava meio que confundindo entre uma depressão, talvez uma ansiedade, mas eu não conseguia também determinar muito bem o que acontecia comigo, porque eu não tinha todas as características para ser uma pessoa depressiva. Mas eu ia muito para a crise existencial, porque eu ficava analisando muito o meu comportamento e o meu comportamento sendo diferente, mas aparentemente para as pessoas o meu comportamento sendo igual, sabe assim? Então assim, eu tive muitas dúvidas. Aí agora, mais na atualidade, eu comecei a dar uma pesquisada, comecei a ler, porque saúde mental sempre me interessou muito, até para eu poder me compreender. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós em psicanálise. E a psicanálise, ela trata muito do sujeito, da individualidade, trabalha muito a escuta, trata muito dos perfis dos seres humanos. E aí, lá na psicanálise, eu tive mais acesso ao que era um autismo, ao que era uma depressão, mas não necessariamente eu me colocava como uma pessoa autista. Até porque eu sempre fui muito preocupada em não me diagnosticar, porque eu sei que a gente não tem que se diagnosticar, né? Existem profissionais habilitados para isso. Mas e como é que eu conserto isso para eu conseguir viver com qualidade, entendeu? E aí eu fico pensando nas pessoas que às vezes não conseguem acesso para poder se entender. Eu consegui isso aos 43 anos. E aí, para mim, mudou muito. Hoje eu faço uso de medicações. Além do autismo, eu tenho o TDAH e estou sob a investigação de HSD, que são altas habilidades e superdotação. Ter todas essas coisas, contar isso para as pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você é muito inteligente, muito especial. Gente, não tem nada especial, não tem nada de especial. Até porque eu só sei agora como é que minha cabeça funciona. Durante muito tempo a gente vai se invalidando, né? Se invalidando porque a gente só vê as coisas diferentes, a gente consegue executar do mesmo jeito. Só que são coisas de forma diferente, né? Nesse mundo que fica tentando criar padrão.
do jeito que tem que ser feito, tudo certinho, sendo que cada pessoa tem um tipo de cabeça, não é uma única forma, não tem um único jeito certo, né? Então, pra mim, assim, eu tô me sentindo bem livre hoje em dia e bem capaz. Eu não acho mais que eu sou burra ou frescurenta. Então, assim, me ajudou pra eu poder ter essas ferramentas aí, o abafador, poder pautar as minhas necessidades para eu viver melhor. A gente precisa ter um laudo. O laudo me faz acreditar. A equipe que eu passei, multidisciplinar, de não ter sido só um único profissional, por exemplo, mas não que tenha algum problema nisso também, porque as pessoas têm certificações e vivências para poder laudar, né? Isso me valida, o laudo me valida. Eu sou muito do papel da prova, eu preciso do outro, do olhar do outro, até a psicanálise fala isso, né? Para validar o que eu já acreditava que poderia ser já nesse longo nos últimos anos, que aí eu já tinha mais acesso à pesquisa e já comecei a conversar com pessoas, porque eu preciso, né? Eu não vivo no mundo sozinha, apesar de gostar de ficar sozinha, do olhar das outras pessoas, principalmente do olhar profissional, porque o olhar das pessoas, às vezes, que tá no dia a dia com a gente, ou não muito com a gente também, infelizmente, as pessoas elas vão falando coisas, né, que elas acham, sem ter muito embasamento, fundamento. Então, assim, ter a equipe profissional e ter pessoas já com o diagnóstico conversando comigo nesse processo que eu estava fazendo. Isso é uma coisa que valida. Eu sou uma pessoa muito direta, às vezes, nas minhas respostas, quando alguém pergunta alguma coisa pessoal, porque daí eu acho que eu posso responder da forma que for melhor. Então, eu nem contei pra quase ninguém ainda, porque eu já tenho essa questão de não contar as coisas pras pessoas. Das pessoas que eu contei até agora, eu não fui questionada. Mas quando eu comecei o processo de investigação, teve uma pessoa que eu falei assim, olha, eu vou no psiquiatra, eu marquei uma consulta lá, eu quero entender melhor algumas coisas que acontecem comigo. E essa pessoa falou assim pra mim, vai pegar o diagnóstico de autismo. Mas isso me soou de uma forma que até me validou, entende? E aí teve uma outra pessoa que virou pra mim e eu comentei assim, olha, eu já fui no psiquiatra. E o psiquiatra escreveu bem assim na guia do meu atendimento. Hipótese de transtorno autista. E aí agora talvez eu encontre todas as respostas que eu tô procurando desde que eu sou criança. E aí a pessoa falou assim pra mim, imagina, você não é autista não, imagina. Aí pra essa pessoa eu falei, olha, a gente não pode nem falar que sim nem que não. Eu tô só compartilhando uma situação que tá acontecendo comigo. E quem vai falar são os profissionais que têm certificações, vivências e atuam na área. Então, é isso. Se alguém me questiona, como eu tenho laudo, esse questionamento ele não atravessa tanto o meu coração mais. Porque eu percebi que essa busca toda era para que eu mesma pudesse me entender como eu funciono. Então, se as pessoas acreditam ou não, se as pessoas questionam ou não, hoje para mim não importa. Porque o que importa é que eu já consigo saber que eu sou assim e eu tenho um monte de coisa bacana dentro de mim, que eu consigo ser uma pessoa funcional. Eu olho pra minha vida hoje e vejo tanto de coisa que eu faço, que eu já fiz, e eu não acho mais que eu sou burra. Me entendi. Agora eu vou ser melhor ainda. Porque é muito fácil da gente desistir da gente. De tanto que você não se enxerga encaixado nos lugares do jeito que as pessoas acreditam que é o jeito certo de ser. Nossa, a gente dá vontade de falar um monte de coisa, né? Porque é um processo muito complexo, que no começo a gente fica, às vezes, assustado, porque a gente é muito funcional, aparentemente. O que importa é como a gente
se vê, como a gente vira o olho para dentro e consegue se enxergar. Para não ouvir as pessoas, no sentido de, às vezes, as pessoas trazerem o diagnóstico, uma suposição de diagnóstico, como algo ruim, mas como algo esclarecedor, sabe? Algo que vai fazer a gente viver os dias com menos dificuldade mesmo. Eu queria que as pessoas escutassem mais as pessoas, escutassem mais os autistas. Eu queria que as pessoas que estão buscando o diagnóstico, ou já estão com diagnóstico tardio, recebessem menos julgamento, fossem menos julgadas, mais acolhidas.